Reina sobre mim, Senhor, reina sobre mim. Nós somos o teu povo, nós somos os teus filhos. Venha e reina sobre nós. Glória a Deus, queridos irmãos. Nós estamos gravando mais um devocional para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estamos hoje no devocional de número 21. Glória a Deus. Faltam 9 salmos para nós completarmos o nosso propósito de 30 salmos na presença do Senhor. E, portanto, convido você que ainda não assistiu os salmos anteriores, está tudo no nosso canal, você pode se inscrever e pode fazer parte desse projeto, né? Se você quiser nos ajudar também, compartilhe com algum amigo seu aí para que ele possa também participar, certo? Porque é uma bênção nós aprendermos da palavra do Senhor. Vamos lá, o Salmo de número 21, ele fala de algo poderoso, maravilhoso e nos ensina algo tremendo, essencial, que nós ainda não aprendemos nos salmos anteriores. A alegria de um rei. O rei se alegra na tua força. Observe que até então Davi fala como pastor, Davi fala como servo, ele fala como amigo, né? Ele fala como cantor, mas ele não falou ainda sobre o seu reinado. Aqui ele fala primeira vez como rei, né? No primeiro salmo da Bíblia que Davi se autonomeia, melhor dizendo, né? Como rei. Então ele diz, o rei se alegrará na sua força. Ele fala como rei, usando a sua unção para exaltar o nome do Senhor. Observe que ele não usa o seu reinado para se autopromover. Ele usa a sua nomenclatura para exaltar o nome do Senhor. Davi fez algo que nenhum outro rei fez até então. Nenhum outro rei foi tão devoto ao Senhor, foi tão cuidadoso em colocar o Senhor em primeiro lugar como Davi. Davi, quando ele foi rei, quando ele se tornou rei, depois de toda a perseguição, né, porque ele foi muito perseguido por muitos anos por Saul, depois ele foi perseguido também, depois da morte de Saul, ele foi perseguido pelo filho de Saul, que ficou o Isbosete, que durante 7 anos também o perseguiu, e depois que Isbosete foi arrancado, então ele reinou. Então, ao invés dele reinar com soberba, com orgulho, se autoexaltando, não. Muito pelo contrário, no dia do seu reinado, ele olhou para o trono e disse, Deus, reina sobre mim. Isso é maravilhoso, gente, isso é tremendo. Isso nos ensina coisas poderosas. Ele diz assim, Senhor, reina sobre nós. Nós somos o teu povo, né? Nós somos os teus servos. Se assenta nesse trono e reina e governa sobre o teu povo. Quando ele estava dizendo isso, ele estava dando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Deus sempre quis governar Israel. Ele está devolvendo o governo, né, para Deus. Observe que o povo entristeceu muito o coração de Deus quando pediram um rei, dizendo assim, Senhor, dá-nos um rei. Então o Senhor, né, teve que consolar Samuel, porque Samuel que estava na direção do povo na época como um juiz. Então o Senhor consolou e disse assim, olha, eu lhes darei um rei, conforme a vontade deles. E deu Saul. Saul não foi um bom rei, não foi um rei que cuidou do povo, né? Então o Senhor construiu um rei segundo o seu coração, chamado Davi. E agora é interessante, parece que Davi está devolvendo o trono para Deus. Isso é maravilhoso. Sua glória é grande em salvação, né? Observe que ele fala, Deus, ele exalta Deus de uma forma extraordinária. Então, quando Davi está falando como rei, ele diz assim, olha, o Senhor é tão bom para mim, que o Senhor traz a sua glória, né? O Senhor glorifica a vida do rei, alegra a vida do rei, o Senhor ilumina a vida do rei, trazendo grande salvação, trazendo honra, trazendo majestade. Tudo isso o Senhor colocou sobre o rei, né? Tornando o rei abençoadíssimo. Observe que é muito raro você encontrar essa expressão
dessa forma, né? Abençoadíssimo para sempre, né? Então, diz assim, o Senhor o tornou rei demasiadamente feliz. Ficou feliz de forma exagerada, né? Eu, o rei de Israel, Davi está dizendo, eu, o rei de Israel, sou extremamente feliz, né? Glória a Jesus. Tua mão encontrará os meus inimigos, o Senhor os engolirá e os destruirá. Glória a Jesus. Então, você vai observar o seguinte, que Davi, ele entregou o trono para Deus. Logo, ele ele não tem inimigos, né? Ele não se considera ele não se considera inimigo dos filisteus, também não se considera inimigo dos moabitas. Ele está dizendo, os teus inimigos. Então, quem entrega o trono também pode entregar os inimigos. Quem entrega o problema também pode, né? Quem entrega o coração, que coloca fé, também pode entregar os problemas. Então, isso é interessante. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, então o Senhor não pega somente a honra, ele pega também a responsabilidade de nos honrar, de nos dar a vitória. Então, tem muitas pessoas que não pegam esse princípio e não usam esse princípio de maneira correta. Não deixe de fazer isso, certo? Porque quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, então o Senhor, ele se responsabiliza por você. Quando você prioriza, quando você exalta, quando você o representa, então ele também te representa. Então o Senhor vai vencer todos os seus desafios nos lugares celestiais, ele vai vencer todas as suas batalhas nos lugares celestiais e ele vai te dar a vitória na terra, ele vai vencer os seus inimigos. Então, interessante que Davi se coloca como um rei extremamente alegre, um rei satisfeito com aquilo que Deus está fazendo. Ele se coloca como um rei, mas não um rei que manda, né? Um rei que ordena, mas um rei que se submete a Deus e também ele entrega os seus inimigos nas mãos do Senhor. Esse é um conselho que eu queria dar para você hoje, certo? O Senhor, ele vai te abençoar, o Senhor vai te proteger, ele vai te guardar, ele vai te livrar de todo mal. O Senhor te abençoará desde Sião e ele te dará vitória em todos os seus desafios. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele vai estar com você e ele vai cuidar de cada um dos seus desafios. Basta você colocar ele em primeiro lugar, ele vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Faça como Davi, deixe Deus reinar a sua vida. Espero você no próximo devocional. Muito obrigado por ter participado até aqui. Uma bênção ter você conosco. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.